pessoal, hoje eu venho aqui para dar uma palavrinha com vocês a respeito da filosofia do Sartre, que ele fala da questão das nossas escolhas, da liberdade de escolha. O Sartre, na sua teoria existencialista, ele fala que o existencialismo é um humanismo, né? Na verdade, o que o Sartre quer dizer com isso? Ele quer dizer que a nossa existência, a existência do ser humano, ela nunca é acabada, ela acabaria com a morte, né? Então, desde o momento em que nós nascemos, desde o momento em que nós vivemos, nós vamos construindo e nos construindo e construindo essa nossa essência. A essência das coisas, segundo Sartre, acontece anteriormente da sua existência. Então, a essência precede a existência. No entanto, quando ele diz tratar-se do ser humano, é o contrário. O ser humano, a essência do ser humano, só vai ser construída depois da sua existência. Porque primeiro é necessário que o ser humano exista, para depois ele se construir, ele se fazer. Então, a todo tempo, o ser humano está se fazendo, se reinventando, se inventando. A vida vai promovendo uma série de desafios, a vida vai promovendo tristezas, perdas, a vida vai promovendo para a gente um contexto de, às vezes, de desilusões, de amargura, assim como ela também favorece e nos apresenta situações de extrema alegria, de extrema oportunidade, né? E o Sartre então vai dizer o seguinte, olha, a liberdade do ser humano é poder fazer as suas escolhas, né? E as escolhas do ser humano estão diretamente ligadas às responsabilidades. Então, a autêntica liberdade é aquela que eu me responsabilizo. Eu posso escolher por alguma coisa, mas eu sei que eu tenho que me responsabilizar por aquilo que eu escolhi ou por aquilo que eu deixei de escolher, não é? Quantas vezes as oportunidades chegam até nós e nós as desperdiçamos? Quantas vezes nós não sabemos escolher ou jogamos fora boas oportunidades na nossa vida? E jogamos as oportunidades fora exatamente porque temos medo, porque não temos a coragem de enfrentar algum desafio, porque nos acovardamos diante da possibilidade que eu tenho de me reinventar, né? Porque em alguns momentos é muito mais confortável eu fugir de algumas responsabilidades do que ter que assumir consequências que às vezes podem ser dolorosas, mas podem ser ali exatamente a minha grande felicidade, o grande caminho, o futuro, aquilo que vai me realizar enquanto ser humano, enquanto pessoa, me realizar na profissão, me realizar na família, me realizar no amor, me realizar enquanto ser humano, não é? Então, a covardia, o medo, a preguiça, o comodismo nos coloca muitas das vezes nessa posição de conforto e a gente acaba perdendo grandes oportunidades na vida. E o Sartre vai dizer que isso é sinal de má fé. O ser humano que não escolhe, o ser humano que se acovarda, o ser humano que tem oportunidades visíveis, reais, que batem a sua porta e jogam fora e desperdiça, ou deixa o cavalo passado arriado, né? O cavalo passar arriado na sua frente e não monta no cavalo, como diz o ditado da zona rural. Quer dizer, você desperdiça a oportunidade, porque não soube escolher, porque teve medo de escolher, porque se acovardou com medo do que o outro ia pensar, porque se acovardou diante da possibilidade de ter que enfrentar um desafio. E é exatamente aí que ela deixou de vivenciar, talvez, a grande, única oportunidade de ser verdadeiramente feliz na sua vida. Então, para o Sartre, as pessoas que se acovardam, as pessoas que temem o desafio, as pessoas que preferem o comodismo, a possibilidade de arrancar e dar um passo para ser feliz, é sinal de má fé. Essas pessoas não merecem ser felizes porque exatamente não tiveram a coragem de aproveitar a grande oportunidade. E todas as vezes que a gente fizer uma escolha, e essa escolha às vezes vai ser mal sucedida, essa escolha às vezes não vai ser aquela que eu gostaria de colher o bom fruto, que eu não fiz nada de errado em ter escolhido. O errado é não escolher, o errado é não me posicionar,
O errado é me acovardar diante da possibilidade de fazer um passo à frente e ser verdadeiramente feliz. Então Sartre dá muitos ensinamentos e eu gostaria de pegar aqui um ditado popular, né, eu mesmo já ouvi dizer que meu avô falava isso muitas vezes. Ele disse o seguinte: olha, quem pede pela chuva tem que lidar com a lama. Quantas vezes eu vejo pessoas reclamando, ou pessoas reclamando porque alguém as afastou delas, ou porque estão sozinhas, ou porque estão isoladas, ou porque não deram certo nos seus relacionamentos, ou porque fizeram escolhas que foram mal sucedidas e depois essa má escolha acabaram impedindo ou dificultando que fizessem outras importantes nas suas vidas. Quantas vezes eu vejo pessoas lamentando porque estão sozinhas, infelizes, tristes, sendo que oportunidades chegaram até a porta delas e elas não aproveitaram, sendo que as oportunidades estão próximas e elas têm medo de dar um passo à frente e agarrar a boa oportunidade. Então, quem pediu pela chuva tem que lidar com a lama. Se hoje a frustração, a tristeza, a dor potencializa um fato porque você não soube escolher ou porque você não quis escolher, é a consequência da covardia, é a consequência do medo, é a consequência de quem não teve a coragem de escolher, de dar um passo à frente em direção à sua felicidade. E o Sartre vai finalizar dizendo o seguinte: olha, a angústia é importante, a angústia é salutar. Por que a angústia é salutar? Porque ela é a garantia de que eu estou refletindo sobre a minha vida, sobre as minhas escolhas, sobre as atitudes que eu tenho perante aquelas pessoas que convivem comigo. Se eu estou angustiado diante de algum fato, é sinal que aquilo para mim é reflexivo, é sinal que aquilo de alguma forma está me levando a pensar, a questionar, a rever alguns desses posicionamentos. Que essa angústia te ajude a fazer uma outra oportunidade, a dar um outro passo, a reinventar, a dar um passo à frente, a voltar atrás quando preciso dar esse passo atrás, a pedir desculpa, a reconciliar com quem você precisa reconciliar, a reencontrar com sua vida, com o seu amor, com a sua profissão, com a sua grande alegria, a reencontrar com a possibilidade de se encontrar enquanto ser humano e de ser feliz efetivamente, ao lado de pessoas que te estenderam a mão, ao lado de pessoas que te ofereceram amor, ao lado e à frente daquela porta que estava à sua frente, mas que às vezes você teve a dificuldade de torcer a fechadura e abrir a porta para a felicidade, tá bom? Então pensemos nisso, é um grande ensinamento do Sartre que vai nos contribuir muito para que a gente possa rever muitos dos nossos posicionamentos, tá bom? Sempre pensando nisso, que o Sartre vai dizer que o homem está condenado a ser livre, e estar condenado a ser livre é estar condenado a fazer escolhas, a se reinventar, a se desculpar quando precisar desculpar, a voltar atrás quando precisar voltar atrás, a dar um passo à frente para ser feliz, a construir pontes e não muros, a romper com as barreiras do orgulho, a romper com as barreiras da prepotência, da arrogância, a reconhecer que precisa de alguém, a reconhecer que ama, a reconhecer que precisa do perdão de alguém, a reconhecer que precisa oferecer o perdão a alguém, e a, sobretudo, a reconhecer que é um ser em construção e que precisa de outras pessoas e que tem pessoas que estão te oferecendo essa possibilidade e que você as afasta por soberba, por orgulho, por medo, por qualquer outro mecanismo que não seja a vontade de ser feliz. Pense nisso.